Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E a gente fala isso, né? A gente verbaliza a palavra. Você sabe que quando a gente verbaliza a palavra, a gente escuta a palavra, a gente escuta através da nossa própria boca. E Deus, ele vai jogando cadeias por terra, ele vai despedaçando o medo, ele vai tirando de nós a raiva, a culpa. E é tão maravilhoso receber o amor de Deus, porque o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. A Bíblia diz que se renova a cada manhã, junto com as misericórdias. Todo dia tem amor de Deus para nós. E depois da tempestade, é o nome do nosso devocional hoje, é o que Deus quer que a gente reflita no dia 9 de agosto. Depois da tempestade. Talvez você venha aí vivendo um momento tão desafiador, com tantas perdas, com tantas decisões difíceis, com tantas afrontas. Talvez você venha sofrendo. Mas eu quero dizer para você, com fé, que a tempestade acabou. Que Deus está entrando com providência, colocando todas as coisas em ordem nesse momento, trazendo vida, alegria e vigor para você. Você crê? Então comece a louvar o Senhor. Senhor, muito obrigado. Fala alto para você ouvir. Muito obrigado porque a minha tempestade acabou. E agora é tempo de reconstruir, é tempo de plantar, é tempo de se alegrar, é tempo de crer que o tempo de cantar chegou. 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 E a esperança não nos decepcionou, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. A esperança não nos decepcionou. Você já experimentou a sensação de se frustrar diante de uma situação em que grandes expectativas foram geradas? E no momento em que você deveria estar comemorando, acaba se vendo num beco sem saída? Você já experimentou a sensação de se frustrar diante de uma situação em que grandes expectativas foram geradas? Às vezes um casamento, às vezes um filho, às vezes um emprego. E você ficou na expectativa e acabou se frustrando, se sentindo num beco sem saída. Em setembro de 2023, meu filho se casou. E ele me surpreendeu com a decisão de me escolher para celebrar a cerimônia. Eu lhe respondi que tenho tantos amigos pastores que poderiam realizar a celebração, mas ele insistiu em que fosse eu. Imagine só a emoção. Após passar tudo o que passei, poder não só ver meu filho se casar, como também oficializar a cerimônia. O local escolhido foi uma antiga vinícola no Rio Grande do Norte. Mas, para nossa surpresa, chovia muito no campo onde seria a cerimônia e fazia muito frio. Chegou a hora do casamento e os convidados se aglomeraram para se abrigar, pois a chuva não dava trégua. Após 2 horas esperando, me desesperei. Olhei para uma janela e comecei a orar dizendo: Pai, faça algo, por favor. É o meu filho que está se casando e nós esperamos tanto por esse momento. E Deus me respondeu: Filho, estou no controle de todas as coisas e quero lembrar a você que 130 anos atrás seu bisavô veio morar nesta terra. E eu trouxe você e seu filho aqui no mesmo lugar para reescrever a sua história. Pois nunca mais haverá um viciado ou um violento em sua descendência.
Olha o que Deus fez assim. Deus levou ele para um lugar e a chuva não parava, até que 2 horas depois ele vai orar. E tudo tem um tempo de maturação. Poxa, não podia ter orado no primeiro minuto ou antes. Não. Às vezes a gente quer milagre, mas a gente quer processo, mas a gente não quer esperar. Mas olha aqui, Deus lembrando a ele, olha que seu bisavô veio para essa terra. E eu tô aqui para lembrar, na aliança que eu faço com você e com seu filho, que nunca mais haverá um viciado ou um violento na sua família. Isso fala tanto ao meu coração porque a minha família é marcada por vícios e violência. E quando eu pego essa palavra de Deus que foi declarada para ele, eu declaro isso sobre a minha vida. Nunca mais haverá violência e vício na minha casa, na minha família, na minha descendência. Será que você pode declarar isso com seus lábios? Minutos depois, a chuva cessou. E o meu filho estava se casando. Às vezes a gente não quer viver o processo, né? Mas o processo é o tempo de Deus de clareza, resposta pra gente. Então a gente vive o processo para ter a resposta e a chuva pode cessar. Depois da tempestade. Pude aprender que por mais que tudo pareça sem solução, em Deus é possível reconstruir. Pode ser que o seu horizonte esteja fechado e pareça sem fim, pareça o fim. Mas lembre-se, Ele é o único capaz de ressignificar não apenas sua trajetória, mas a trajetória de toda a sua descendência. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nossa família vem vivendo tantas tempestades, tantos vícios, prostituição, abusos, violências. Tantas coisas que a gente não sabe o que fazer. Até já oramos. Mas nessa manhã, Senhor, nós declaramos que a tempestade da nossa família acabou. E em nome de Jesus, que o Senhor vai curar a nossa descendência, que o Senhor está curando essa geração de agora, para que a descendência futura venha a ser livre. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que haja vida de Deus sobre a nossa vida, vida de Deus sobre cada semente do nosso trabalho, dos nossos filhos, vida de Deus sobre os nossos lares. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa, Senhor, e muda a nossa sorte hoje, em nome de Jesus, Pai. Sê conosco, nos alegrando, fortalecendo a nossa vida, nos dando esperança de um futuro de paz e não de mal. Em nome de Jesus, Pai, sê conosco, nos alegra e que possamos em todo tempo confiar em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e que há esperança para nós em Ti. Senhor, nos preencha com Teu amor e faz, Senhor, que os nossos olhos vejam pela fé o milagre acontecer e os nossos pés venham a acessar a promessa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 221 de 365 dias. Salmos 88 é o texto que você vai ler. Esperança é a palavra-chave. Em Deus não há o que não possa ser ressignificado. Em Deus não há algo que não possa ser recomeçado, restituído, reestruturado, reescrito. Deus tem um novo começo para você. E que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Um beijo grande e até amanhã.